Boa noite. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcos. Se você estiver aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você for convidado de alguém, essa é a Igreja Batista Avenida dos Estados. Sim ou não? Ok. Só para deixar claro. Deixa eu acertar um negocinho, já estou aqui com ele na mão. Me desconcertou aqui, ia ter mais uma música, o Davi cortou a música agora, mas agora me intrigue já. Bom, eu gostaria de primeiro começar com esse texto, que está aí no telão, Salmo 27, Salmo capítulo 27, versículo 1. Salmo 27, versículo 1. Meu tema dessa noite é Eu não temerei. Eu não temerei. Vamos lá. Salmo 27, 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? De novo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Medo é algo muito comum, medo é algo que está intrínseco no ser humano. Todos nós temos medo de alguma coisa, medo de algo. Temos nossos medos, alguns fobias, outros síndromes, mas todos nós, em algum momento da vida, vivenciamos momentos de medo. De extremo medo, pouco medo, muito medo, medos intensos, medos menos intensos, mas todos nós vivemos alguns medos. Você tem medo de quê? Pensa sobre o que você tem medo. Eu listei alguns medos aqui. Talvez você se encaixe em algum, ou talvez você não se encaixe em nenhum. Obrigado, Davi. Algumas pessoas têm medo da morte. Alguém tem medo de morrer? Tem uma pessoa que tem medo da morte. Ninguém tem medo de morrer. Pode morrer hoje na boa, que está tudo certo. Medo a gente não tem, mas ninguém quer morrer, né? Uma coisa é ter medo, outra coisa é querer morrer. Ninguém quer morrer. E se quiser, vamos fazer uma oração contra suicídio hoje, essa noite. Mas morrer a gente quer viver muito, muito. Algumas pessoas têm medo da violência, principalmente quem já sofreu, talvez, uma experiência de violência, sempre vai ter esse medo rondando você, tragédias de acontecer alguma coisa, morre de medo de pegar no volante, tem medo de andar de avião. Alguém tem medo de andar de avião? Tem medo de andar de avião. Faz todas as orações possíveis quando entra no avião. Tem pessoas que têm medo do escuro. Não de gente escura, do escuro, né? Que fique claro, né? Do escuro. Tem gente que tem medo do escuro. Tem gente que tem medo de fantasmas, e fantasmas a gente cria. Os discípulos criaram fantasmas. Tem gente que tem medo de animais, medo de aranha, medo de barata. Eu tinha um tio que não, ele é vivo ainda, só se divorciou. Quando se divorcia da tia ainda é tio? É, né? Por consideração, mas ele tinha medo de insetos. Pensa, um negão assim, de quase 2 metros de altura, tem medo de inseto. Ele não pode ver um pernilongo que ele tem medo. Enfim, cada um tem seus medos. Tem gente que tem medo de ficar pobre, ou de ficar o resto da vida pobre, né? Eu tenho ficar o resto da vida pobre. Ou de ficar pobre, né? Tem uns que têm medo de ficar ricos, tem pessoas que têm medo de ficar ricas assim. Alguém tem esse medo de ficar rico? Olha que tem gente que tem, às vezes. Tem gente que tem medo de ficar impotente. Entenda isso como você quiser, todas as impotências. Tem gente que tem medo da solidão. Tem gente que tem medo do estado civil, de nunca casar. E tem gente que tem medo de casar também. E tem gente que tem medo de ficar casado. Tem gente que tem medo de se divorciar. O estado civil também é uma coisa que amedronta as pessoas.
Tem gente que tem medo de ficar doente, tem gente que tem medo do passado, tem gente que tem medo do futuro, tem gente que tem medo de pessoas e também tem gente que tem medo de Deus, inclusive. Bom, medo. Aí são alguns medos, mas você pode colocar quantos medos você tiver. A gente tem medo. E a gente precisa aprender a lidar com o medo. O medo não é uma coisa assim que a gente vence da noite para o dia. Eu tenho uma ideia sobre medo. Medo, para mim, é isso. Medo é a imaginação ativando cenários ruins. Medo é a imaginação nossa ativando cenários ruins, cenários que existem ou cenários que nem existem. E a gente consegue ativar esses cenários. O medo opera quando há incertezas, quando há insegurança. O medo opera quando há desapontamento, quando há confusão, quando há falta de perspectiva. Aí o medo se apodera. Assim é que o medo entra. Quando a gente tem incertezas, inseguranças, quando a gente vive desapontamentos, o medo opera a partir desses sentimentos. E ele cria, então, a partir das ansiedades do nosso coração, e ele cria cenários caóticos. E isso vai, assim, apodrecendo a nossa alma, isso vai dificultando a gente. Isso também vai numa contramão do que nós, como cristãos, acreditamos. Nós somos gente da fé, nós somos pessoas da fé. E a Bíblia diz que onde há medo não há amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós cantamos isso aqui. Então, quando nós demonstramos medo exagerado sobre algo, quando o nosso coração fica amedrontado, nós estamos indo na contramão da fé, e isso é um sinal, isso é um sintoma de que a gente deve voltar. E quando Davi faz essa declaração no Salmo 27:1 e diz assim, olha, eu não terei medo. Eu não tenho medo do que o homem possa me fazer. E quando você começa a acompanhar os salmos de Davi, principalmente, alguns salmos Davi escreveu em batalhas, alguns salmos Davi escreveu quando estava fugindo dos seus inimigos, em situações muito difíceis, e essa é uma delas. E ele diz assim, olha, está todo mundo conspirando contra mim, mas mesmo assim eu não vou ter medo. Ora, Davi é um homem que aprendeu a enfrentar o medo. Para ele chegar nessa declaração, ele aprendeu a enfrentar o medo. E eu gostaria de hoje de reler uma história com vocês, que eu acho que é a história mais conhecida de Davi, mas eu gostaria de extrair 2 lições de como é que ele aprendeu a vencer o medo aqui. Nós podemos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 8. Não tem o texto aí na tela, então se você tiver sua Bíblia de papel ou no smartphone, ou no tablet, seja lá, onde você estiver. Nós vamos ler sobre Davi e Golias. Eu acredito que todo mundo já ouviu essa história. Todo mundo já passou pela história de Davi e Golias. Então, eu estou em 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1. Ajuntaram-se os filisteus e suas tropas para a guerra e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam eles num monte do lado da Além, e os israelitas do outro lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Quanto é 6 côvados? Quantos? 2,92 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Quanto é 5.000 ciclos de bronze? Ok.
Trazia canaleiras de bronze e nas pernas um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era com o eixo de tecelão e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro. Quanto é 600 ciclos de ferro? 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saiais formando em linha de batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. E se ele puder pelejar contra mim, me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis os nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem. Não tem homem aí desse lado? Para que ambos pelejando, ouvindo Saul, todo Israel, estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então, no meio da batalha, todo mundo armado, de um lado, de outro, sai um homem de quase 3 metros de altura. E o desafio dele é muito simples. Tem um homem entre vocês para lutar comigo? Tem homem aí? Tem homem na casa hoje aqui? Tem? Ixi. Isso que eu nem tenho 3 metros, né? Tem homem aqui hoje? Então. O desafio, pensa que o desafio é esse. Todo mundo pronto para a batalha de um lado, todo mundo pronto para a batalha de outro. O cara está indo todo animado. A hora que ele chega, tem um homem de 3 metros falando: quem é que vai vir? Vem. Não aparece um, e a Bíblia diz que todos eles temem, todos eles têm medo. E o primeiro que deveria enfrentar Golias, quem que era? Saul, porque Saul diz que o homem mais alto de Israel dava no ombro de Saul. Saul também não era baixinho. E mesmo assim ele tem medo. Claro, ele tem medo porque ele está devendo, mas ele tem medo. Ele não vai, não é um momento para ele ir. E aqui a gente começa a ver um processo que o medo estabelece. Primeira coisa que o medo faz com a gente, o medo ele tem um processo, é a intimidação. Todos os dias, a Bíblia diz aí no versículo 24, a Bíblia diz que todos os dias, todos os israelitas vendo aquele homem, fugiam diante dele e tinham grande medo. Só o tamanho do Golias intimidava, dava pavor. Dava pavor. Sabe que a palavra pavor quer dizer a ênfase em cima do medo. A ênfase em cima do medo é quando uma coisa é pequena e a pessoa torna grande. Sabe quando alguém vê um rato e pula como se fosse um javali? Vê uma barata e foge como se fosse um jacaré? O pavor faz isso, a intimidação faz isso. Todos os dias ele intimidava. O tamanho do Golias intimidava o povo. O processo do medo começa com a intimidação. É quando ele começa a tornar as coisas que não são tão grandes, muito grandes. Segunda coisa que o medo faz é que o medo cria uma rotina. A Bíblia diz que, no versículo 16, que todos os dias, de manhã e de tarde, o Golias se levantava e falava: não tem homem, não tem homem aí, não tem homem aí, não tem homem aí, não tem homem aí. E aí isso aí foi gerando uma psicologia na cabeça daqueles homens que eles eram todos fracos. E aquilo foi uma rotina estabelecida. Eles começaram a acreditar que ninguém era capaz. É isso que o medo faz. O medo ele cria uma rotina tão grande que a gente cai no último processo: desânimo. Você começa a ficar com medo e aquilo parece que fica real, aquilo fica grande, aquilo se alarga, se aumenta, e você começa a pensar naquilo, aquilo estabelece uma rotina, quando você vê, você está desanimado. A Bíblia diz que eles estavam desanimados, versículo 32, vai dizer que os homens já estavam desanimados, e o desânimo ele é contagioso. Por isso, você viver com alguém medroso é contagioso. Pessoas medrosas contagiam, pessoas com medo de tudo. Medo é contagioso.
E aí todos eles já ficavam apavorados, todos eles estavam tristes, todos eles estavam... Era assim, um constrangimento coletivo. O cara vinha e um olhava para o outro e dizia, poxa, quem vai? Você vai? Não. Você vai? Não. E aí todos os dias. É que a gente lê a história assim, foi tão rápido, né? O Davi veio, bateu, matou. Mas pensa você todos os dias, você como um homem. Todos os dias você chega na batalha e diz, hoje nós vamos. Aí você olha o outro, não, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Aí você não vai. É um constrangimento coletivo, assim, é uma reprovação pessoal e coletiva, simultaneamente. Todos os dias. Mas, quando você tem intimidação, rotina, desânimo, isso dá numa apatia e numa covardia. Muitas coisas das nossas vidas, elas não avançam por causa do medo, porque a gente chega nesse ponto. Mas aí a gente vê Davi. Então aqui a gente começa a aprender o que é que aparece Davi na história. E o Davi aparecendo, uma coisa muito interessante. Porque o Davi nos ensina como é que a gente enfrenta o medo. E a primeira coisa que eu quero falar sobre isso é que a gente precisa aproveitar as oportunidades. Repete comigo, por favor. Aproveite as oportunidades. Olha, aproveite as oportunidades. Era a primeira vez que Davi estava indo ao acampamento? Sim ou não? Não. Você já leu a história, você sabe que ele ia frequentemente, porque eles estavam em batalha há muito tempo, então o Davi ia frequentemente levar comida para os seus irmãos, voltava e noticiava o seu pai como estavam os seus irmãos. Ele ia, voltava. Ia e voltava. Mas calhou, nesse dia, nesse momento, nessa hora, quando ele chega no acampamento, o Golias está fazendo o pronunciamento, e a hora que o Golias está todo mundo ali escondidinho, e o Davi não entende aquilo. O Davi não entende porque está todo mundo escondido, porque está todo mundo com medo. E ele faz uma pergunta muito simples. Versículo 26, você está com sua Bíblia aberta, no versículo 26, ele diz o seguinte, então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo, o que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? O Davi pergunta o seguinte, o que vai acontecer com quem matar o tal do cara aí? E aí eles respondem, o que ia acontecer com quem matasse o cara? Ganhava a filha do rei e nunca mais pagava imposto. Opa! Tá certo que era Mical, a filha do rei, mas enfim. Sabe que Mical depois foi aquele papelão todo. Mas era a filha do rei. Olha, ganha a filha do rei e nunca mais paga imposto nessa vida. Nem ele, nem a sua família. O Davi diz, estou dentro. Quando a gente pensa aqui, o que Davi fez foi aproveitar uma oportunidade. A melhor maneira da gente enfrentar o medo, uma das coisas que a gente tem que aprender com Davi é que a oportunidade ela vem e vai. E o medo é um coveiro de oportunidades. Vou repetir, o medo é um coveiro de oportunidades. Existem muitas oportunidades na vida que a gente perdeu já por causa do medo. Porque estava com medo. Não fiz porque estava com medo. O medo faz isso. O medo faz a gente perder oportunidades incríveis. O medo faz a gente perder oportunidades de falar quando deveria ter falado, mas a gente ficou com medo e não falou. Quando a gente deveria ter ido, mas a gente ficou com medo e não foi. Quando a gente deveria ter ficado, mas a gente ficou com medo e ficou. E não ficou. Me embolei nas palavras, enfim. O maior erro que uma pessoa pode cometer, maior erro, é ficar com medo de cometer algum erro. O maior erro que alguém pode cometer é ficar com medo de cometer algum erro. Do outro lado do terror estão as melhores coisas da vida. Quando você consegue enfrentar seus medos, do outro lado
daquilo que mais te aterrorizava, te atemorizava, podem estar as melhores coisas para a sua vida. Existem situações em que a gente fica com medo mesmo. Mas a Bíblia diz, no livro de Eclesiastes 11:4, que se você estiver à espera das condições ideais para realizar qualquer coisa, você nunca fará nada. Se você esperar que tudo esteja perfeito para fazer algo, você não vai fazer. Por isso, Davi entendeu que aquele era o melhor cenário, era um cenário espetacular, para agora ele se projetar, talvez. O que faz? Ganha a filha do rei. Porque o que Davi entendeu é, já logo de cara, opa, mas esse cara aí, ele está indo contra, ele não entende o que está acontecendo aqui. Quando ele chama o Golias de incircunciso, ele está dizendo o seguinte, esse cara ele não entende quem ele está afrontando. Então, assim, o que ganha quem matar ele? Porque está fácil. O que está todo mundo vendo como difícil, ele falou, não, isso aí está fácil, porque esse cara não entende com quem ele está mexendo. Essa palavra incircunciso é isso, esse cara não entende com quem ele está mexendo. Então está fácil. O que ganha? Ah, ganha isso, ganha isso, ganha isso. E aí quando ele pergunta isso, lá no versículo 28, o irmão dele chega para ele e fala assim, com quem você deixou aquelas suas poucas ovelhas lá? Quando a gente está com medo e quer aproveitar uma oportunidade, a gente precisa aprender também, como Davi aqui, ignorar pressões desnecessárias. Porque o Eliabe, quando você conhece... Bom, nós somos batistas, então a gente sabe as histórias, né? Teoricamente. Mas quando o Samuel foi lá na casa do Jessé ungir um rei, quem foi o primeiro cara que o Samuel olhou e falou, esse cara vai ser o rei de Israel? Quem? O Eliabe. E aí o que Deus disse? Não. Isso aí é fraco. Não vejo assim igual você vê, não, Samuel. Não é. Passa o segundo. Não é. Passa o terceiro. Não é. É esse mesmo Eliabe aqui que chega para o Davi interessado em não, vamos resolver essa parada. Não, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar lá apacentando. Olha, quando você estiver aproveitando as suas oportunidades, vai aparecer Eliabes na vida. Porque quem não tem propósito persegue quem tem. Então, assim, como ele parou de... Ele que devia estar indo contra o Golias, agora está indo contra... É mais fácil lutar contra o Davi do que contra o Golias. Mais fácil xingar o Davi do que ir contra o Golias. Mas o que Davi fez? Davi simplesmente ignorou. Quando a gente está enfrentando medo, a gente precisa ter discernimento das coisas que a gente precisa ignorar. Tem coisas que a gente tem que apertar o botão do ignore. Eu sei que vocês pensaram. Mas você tem que apertar o botão do ignore. E segue o baile. Tem um livro, né? Vocês sabem que tem um livro. Por isso que eu sei que vocês podem pensar. Mas, enfim. Vou correr. Próximo. Primeiro, então, é aproveite as oportunidades. Qual que é o primeiro? Bom, segundo. E o segundo e último. Colecione experiências. Repete comigo. 1, 2, 3, já. Olha, isso que é legal. Uma das maneiras da gente enfrentar o medo é quando a gente tem experiências com Deus. O Davi vai até o Saul e fala assim, olha, eu vou lá e enfrentar o gigante. E o Saul, não, meu filho, você não pode. Ó você, ó o gigante, ó, podia ser eu, podia ser... Você não dá. A resposta de Davi é essa aqui, olha, o Senhor já me livrou das garras de um leão e das garras de um urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Sabe o que isso quer dizer? É um homem que diz assim, olha, eu tenho experiência com Deus o suficiente para saber que mais uma vez eu vou ganhar. O medo é a ausência de clareza e de perspectiva. Medo é a ausência de clareza e perspectiva. Quando a sua perspectiva está errada, você vai ter medo. Sabe que aquela embarcação lá do Essex, que inspirou aquele livro
do Moby Dick? Alguém já sabe? Moby Dick? Ok. A Grande Baleia e etc. Mas tinha sobre essa tripulação do Essex, que foi inspiração para o livro, conta-se que os marinheiros, depois que a Grande Baleia derrubou aquele barco que caçava baleias, ok? Derrubou o barco, eles tinham 3 opções. A primeira opção, eles iriam até a Indonésia, se eu não me engano, Indonésia é uma dessas ilhas. Demoraria pouco tempo, eles levariam assim, era coisa de 800 milhas. Eles poderiam chegar até lá. Mas eles podiam também ir para a América do Sul, ou eles podiam voltar para os Estados Unidos. Voltar para os Estados Unidos, eles imaginaram que era muito longe e eles não teriam suprimento suficiente. Ir para essas ilhas na Indonésia, se eu não me engano, Indonésia ou Bali, sei lá, essas ilhas lá para cima, que eram pequenos caminhos, eles não quiseram ir porque eles ouviram histórias que lá haviam tribos de canibais e ficaram com medo. Falou, se a gente for para lá, eles vão nos comer. Então eles decidiram ir para a América do Sul. E essa viagem para a América do Sul demorou aproximadamente 90 dias. E o suprimento deles, no 50º dia, já tinha ido embora. E eles mesmos praticaram canibalismo entre eles. Então pense o seguinte, eles deixaram de ir para um lugar próximo porque tiveram medo. Perspectiva. Perspectiva. O medo é a ausência de uma perspectiva clara. O medo é a ausência de você olhar. E o medo também é uma denúncia de que a tua confiança está no lugar errado. Toda vez que a gente fica com medo, a gente está dizendo que nós estamos confiando mais na nossa imaginação do que no nosso próprio Deus. Por isso que o que o Davi diz aqui para nós é o seguinte, olha, eu conheço Deus. Eu conheço Deus, eu sei o que Deus pode fazer. Antes de se impressionar com a presença intimidadora de um gigante, Davi havia se impressionado com a grandeza de Deus. Sabe como é que a gente sufoca o medo? Quando a gente começa a se impressionar com o tamanho do nosso Deus. O seu medo é proporcional ao tamanho que você enxerga Deus. Seu medo é proporcional ao tamanho que você enxerga Deus. Quando você olha uma circunstância e fica com medo daquilo, eu olho aquilo, mas eu olho Deus. Não, Deus, pelo amor de Deus. Isso aqui não é nada. Perto daquilo que eu tenho. É a experiência com Deus que vai dirigir a nossa vida. É a experiência com Deus que vai construir uma perspectiva sobre como é que você vê as coisas. Todos os meus medos, todos os meus temores, é a experiência com Deus. Ninguém via Davi no campo tocando a sua harpa. Todo mundo viu Davi lá matando Golias, mas ninguém viu Davi antes matando. Ninguém viu Davi antes matando um leão, matando um urso. Ninguém viu Davi tocando a sua harpa, compondo os seus salmos. Não tem um ditado que fala que todo mundo vê meus tombos, mas... Não, das pingas, mas do tombo, esqueci agora. Nossa, esqueci o ditado. Que burro, vai falar do ditado e não sabe. Mas a grande verdade é isso, é que essa experiência de Davi, esse encontro com Deus, ele muda a nossa perspectiva. Pode ser que o nosso encontro com Deus não mude a configuração do cenário que o medo causou, mas ele muda, ele altera o coração do medroso mediante aquela circunstância.
A experiência com Deus é uma experiência que faz com que nós entremos no que o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios, capítulo 4, dizendo o seguinte: seja conhecida diante de todos a vossa moderação, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Sabe, moderação. Eu estou pensando nesse texto. Não é hoje que eu vou pregar ele, mas seja a vossa moderação conhecida. Porque perto está o Senhor. Aí ele vai falar, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Mas antes dele falar sobre a ansiedade, ele fala assim, a sua moderação precisa ser conhecida. E a sua moderação é o quanto de equilíbrio você tem em Deus. É o que você equilibra na sua mente em Deus que vence o medo. O seu medo é um sintoma do desequilíbrio da sua perspectiva a respeito de Deus. Intimidade com Deus vai te gerar conhecimento dele, e conhecimento vai te gerar fé. Olha, Marcos, eu não tenho muita fé, sabe? É falta de conhecimento. Porque o jeito como Deus trabalha, você pode acreditar. Vocês acreditam que Deus faz milagres? Sim ou não? Ok. Sim ou não fica muito aquela outra igreja, né? Vocês acreditam que Deus faz milagre? Amém? Ok. Se Deus faz milagre, como é que é os milagres que Deus faz? Não sei. Porque para cada um que está aqui, Deus vai fazer de um jeito. Isso é fé. Eu não sei como vai fazer, mas vai fazer. Isso é fé. O Davi, então, ele vai até o lago, pega 5 pedras. Por que ele pega 5 pedras? Por que ele pega 5 pedras? Só com uma ele derrubou o homem. Mas tem que ter 5. Bom, existiam mais 4 gigantes. Não era só o Golias. Tinha o Golias, mas com ele tinha mais 4. Então o Davi já pegou uma pedra para cada. Se eu der num, vier o próximo, vai o próximo. Vem outro, vai o próximo, vai o próximo, vai o próximo. E sabe que é interessante isso, pensar em pedra. Eu sempre quis falar, por que Davi pegou pedra? A pessoa mais habilitada em todo Israel para derrubar o Golias com uma pedra era Saul. Saul vinha da tribo de Benjamita, e os benjamitas não erravam nada com pedra. Eram os peritos em estilingues. Ele era o cara perfeito para fazer aquilo. Só que ele era o perfeito estando num lugar de rei que não era para ele mais. Então Davi entra para a história, e nós estamos falando sobre ele aqui, fazendo aquilo que de fato o rei tinha que fazer, matar o gigante com uma pedra. Era inconveniente para o Saul, mas era extremamente conveniente para Deus aquele cenário. E aqui a gente poderia falar da soberania de Deus. Deus tem como, assim, até esses dias eu estava falando com o Davi sobre isso. Acho que cada um deve ver Deus de alguma maneira. E a minha perspectiva a respeito de Deus, eu sempre vejo Deus como um Deus soberano. Assim, isso para mim é muito forte, quando alguém fala assim, Deus é soberano, Deus tem o controle de tudo. Isso é uma coisa que para mim, você pergunta, como você vê Deus? Eu vejo um Deus soberano, que sabe configurar cenários. E até um Golias serve para isso. Primeiro, aproveite as oportunidades. O medo vai tentar eliminar as nossas oportunidades. E a segunda coisa, tenha experiências com Deus. E eu queria terminar com esse texto. A imagem não é lá muito boa. Não sei se é da Record isso, mas esse Golias está meio troncho, meio cego. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Aqui nós já estamos no final da batalha. Porque se imagine algo. Lá no comecinho a gente viu umas configurações do Golias. Quantos metros ele tinha? 93. Quanto pesava o seu escudo e aqui a sua couraça toda? 60 quilos. Quanto pesava a ponta da sua lança? 7,200. 7,2 kg. Porque 7,200 é bem significativo quando você está comprando picanha, né? 7,2 kg. Então, 7. Então lá, 7,2 kg. E a Bíblia diz que mesmo com esse arsenal, mesmo com isso tudo, à sua frente ainda ia um escudeiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que esse hominho aqui... Acho que esse hominho está com medo de Davi? Sim ou não?
Por quê? Por quê? Ele está com Golias. Ora, vai ter medo de quem, um homem desse aqui? Se ele está com Golias, ele vai ter medo de quem? E aí, quando o Davi vai lutar contra o Golias, e o Golias faz todos aqueles xingamentos para Davi que você sabe, e ele diz o seguinte: você vem contra mim com espadas, mas eu vou contra você em nome do... O que Davi entendeu nessa batalha? Que não era ele contra Golias. Na batalha ele era apenas o escudeiro. A batalha quem travou foi Golias com Deus, não foi Golias com Davi. Davi falou, cara, eu não estou aqui para lutar com você. Eu, nessa batalha, eu sou um escudeiro também. Então, se você não tem medo, eu também não tenho medo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E é isso que a gente precisa entender nas batalhas. Existem batalhas na nossa vida que não é a gente contra aquilo, não é as pessoas contra nós, não é o inferno contra nós. Não. Nas batalhas da vida, eu sou apenas um escudeiro. Nas batalhas da vida, como Davi entendeu que o gigante daquela batalha não era Golias. O gigante da batalha sempre foi Deus, sempre vai ser Deus. O gigante das nossas vidas sempre vai ser Deus. É isso que Davi entendeu. Davi entendeu que nós somos como peças de xadrez nas mãos de um jogador. Ele joga. E a gente só avança. E a gente vence. Mas não é por causa da gente. Não é por causa de gente. É porque tem um gigante aqui. Tanto é que aquela pedra derruba Golias. Mas o que mata Golias é a espada, né? Vai a pedra, ele cai, é cravado. Davi chega em cima, espada, pescoço, sangue para tudo quanto é lado. Levanta a cabeça e agora! É? Você não acha que foi assim? Você acha que foi, matei. 40 dias o cara ali aterrorizando eles. Você acha que foi só isso? Morreu. Morreu! Aí a Bíblia diz que todos os homens, todos, porque é bem assim as coisas, né? Todo mundo covarde. Aí chega um valente e fala, vamos, vai! Aí vai todo mundo. Sempre foi assim. E a Bíblia diz que aquilo ali, quando Davi diz, agora está aqui, a Bíblia diz que o povo se animou e foi para cima. Sabe, a gente precisa aprender isso com Davi hoje. A gente tem que ser essas pessoas que, durante a semana, durante os nossos dias, a gente é a pessoa que enfrenta o medo e os outros olham para nós e dizem, vamos enfrentar juntos, porque se ele está enfrentando, nós vamos enfrentar também. Nós temos que ser a pessoa lá no nosso trabalho que não somos os medrosos, nós não somos o que vai para trás, não, nós somos o que vai para frente. Nós somos o que olha as coisas assim, está muito difícil, não está não, nós vamos conseguir sim. Eu estou aqui, nós vamos dar a frente desse negócio, vamos resolver sim, não tem nada difícil aqui não. Nós somos aquelas pessoas quando alguém diz assim, mas nós estamos cheios de problemas, qual o problema, minha filha? Vai, lista aí os problemas. Não, isso aqui a gente resolve. Porque não temos medo. Como Davi, entender que Deus nos, como disse o pastor Davi, Deus nos trouxe aqui hoje. Então, se Deus nos trouxe aqui hoje é para dizer assim, você não precisa ter medo de nada. Você não precisa ter medo. Pode enfrentar, pode fazer, pode decidir, vai. É isso que o texto diz para nós. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? De quem eu terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Eu queria chamar a Daphne para a gente cantar uma música que está aí mesmo, acho. Só precisa de um pedestal aqui, né? Enquanto nós cantamos essa canção, eu gostaria de orar com você. E que você orasse.
Eu não sei quais são os medos que você enfrenta, mas talvez esses medos são a porta para suas oportunidades. Talvez Deus tenha configurado isso também na sua vida. E essa noite é uma noite para te dizer que você não precisa ter medo mais. O que a gente precisa é aproveitar aquilo que Deus tem para nós e nos lembrar que Deus é conosco e ter as nossas experiências com Ele. Dessa canção a nossa oração essa noite, Senhor. A tua graça cobre o nosso pecado e a tua mão de amor é que nos guia, Senhor. Senhor, mas de quando em vez o medo nos assombra, Senhor, de
quando em vez o medo, como nós cantamos, nos cerca. Mas hoje nós queremos aprender com Davi, Senhor. Que muitas vezes o medo é apenas um sintoma, Senhor, de que do outro lado do terror existe algo que nós não esperávamos. Senhor, toda intimidação, toda rotina, toda afronta que o medo tem causado, Senhor, nós o abolimos essa noite hoje, Senhor. Nos leva, Senhor, a lugares mais profundos. Nos leve a colecionar experiências contigo, Senhor. Nos leve a colecionar, Senhor, experiências com Davi, Senhor. Nos ensina isso, Senhor, a viver momentos contigo, de intimidade profunda, onde a gente possa te conhecer, Senhor. Nos leva, Senhor, a lugares onde a gente conheça a Tua grandeza, Senhor. Nos leve a lugares, Senhor, onde, Senhor, nós estaremos num lugar onde o medo não nos atacará, Senhor. Nos leva num lugar, Senhor, onde o medo não encontre lugar em nós, Senhor. Nos leva, Senhor, protegido, Senhor, em Ti. Na Tua santa presença, Senhor. Nos acolha, Senhor, num mar de presença, Senhor, do Teu Espírito. Onde o medo não encontre lugar em nosso coração, na nossa mente. Onde o medo não destrua as nossas esperanças. Onde o medo não destrua a nossa fé. Onde o medo não destrua os nossos relacionamentos. Onde o medo não destrua a nossa perspectiva a respeito de quem o Senhor é e o que o Senhor faz em nós e por nós, Senhor. Nos leve, Senhor. Nos leva a esse lugar de profundidade em Ti, Senhor. Leva-me, Senhor. Leva-me ao Teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada no mar de Tua presença. Leva-me ao Teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada no mar de Tua presença. Leva-me, a igreja, leva-me. Leva-me ao Teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada no mar de Tua presença. O Teu nome clamarei e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços Teus descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Senhor, assim oramos hoje, Senhor. Leva-nos a um lugar mais profundo, Senhor, onde os nossos medos se acabem, se vão
e conheçam, Senhor, somente a Tua presença, Senhor. Queremos começar essa semana crendo num Deus que sucumbe aos nossos medos, Pai. Que essa declaração de Davi seja a nossa declaração, Senhor. Não teremos medo de nada, Senhor. Nada. Nada pode nos abalar. Como cantamos, que os nossos pés estejam inabaláveis. Assim oramos, te agradecendo. Em nome de Jesus, Senhor. Oramos. Amém, irmãos? Quando a gente canta essa canção, leva-me mais fundo onde eu já estive, é um pedido nosso, é um clamor nosso, daquilo que o Senhor pode fazer com a gente. E meu desejo profundo é que os nossos medos mesmo encontrem fim na presença do Senhor. Quando estava preparando essa mensagem, eu pensei numa canção, e essa a Daphne me sugeriu, e eu achei fantástica. Mas eu pensei numa canção que respondesse a essa que nós acabamos de cantar. E eu só vou fazer o refrão para a gente poder ir embora. Mas é assim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Davi? Vamos lá? Nada mais a dizer, gente. Eu quero ler somente mais uma vez alguns versículos desse salmo, e assim nós nos despedimos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, então por que terei medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida, então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá em segurança numa rocha alta, me colocará. Amém, aleluia. O nome do Senhor é poderoso, Ele é soberano, e Ele está no controle da minha vida e da tua vida. Glória ao Senhor por essa noite, por essa palavra. Obrigado, Marcos. Que Deus abençoe muito a tua vida, querido. Em nome de Jesus, uma boa semana, um bom descanso, um bom repouso, uma boa semana de trabalho, de estudo. Que o Senhor mande embora todo o seu medo, todo o seu receio e nos dê toda a confiança que a gente precisa. Amém. Domingo que vem, 10 horas, nosso culto com ceia pela manhã. E à noite, a nossa inauguração da série aí, Caminho de Restauração. O Senhor tem muito a falar ainda contigo, comigo. Amém. Quanta aflição e temor dividindo o coração. Às vezes não sei pra onde fugir. A estrada é longa, o caminho estreito. Vejo tua mão, ouço tua voz. O amor supera
Se ouço o som que vem do mar, eu sei que a tua voz. Não posso entender por que tanto amor.